Boa tarde, alunos do sexto ano. Aqui é a professora Bárbara e a seguir vou apresentar uma matéria chamada Notação Científica, tá? Então vamos lá. Então, primeiramente, vamos definir o que vem a ser uma notação científica. Ela nos permite escrever e operar números que são muito grandes ou muito pequenos de uma maneira mais simples. Ou seja, quando você observa um número que é muito grande, por exemplo, 9 bilhões, 9 trilhões, então você vai transformar esse número, que é muito grande, vai transformar ele de uma maneira mais simples. Então, a notação científica ela serve para isso, para transformar números que são grandes em números mais simples. E o caso também de números muito pequenos, que eu vou mostrar depois daqui a pouco para vocês os exemplos. Mas primeiro, para você entender o que é uma notação científica, você precisa entender o que é potência de base 10. Toda vez quando você vai transformar algo em notação científica, você vai observar lá que vai ter a potência de base 10. Por isso que você precisa entender ela. Então, a professora vai mostrar aqui agora para vocês. Toda vez que vocês vêem um número que é elevado a zero, qualquer número, independente se é o 10, se é 2, se é 1, todo número elevado a zero, aqui a resposta aqui vai ser 1. Sempre, tá? Sempre aqui, pessoal, em cima chama expoente, embaixo chama base. Então, olha só, 10 elevado a 1 é o 10 multiplicado uma vez. 10 elevado a 1 é 10. É só você observar, não tem 1 aqui no expoente? Então, vai ser um zero que vai ter aqui na frente. Ó, 10 elevado a 2 é o 10 multiplicado duas vezes. 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Ou você pode observar no expoente, são o número 2, então vai ter dois zeros. 10 elevado a 3 é o 10 multiplicado 3 vezes. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Ou você vai observar aqui, ó, o expoente é 3. Então, aqui vai ter 3 zeros. 10 elevado a 4 é o 10 multiplicado 4 vezes. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Ou observamos o expoente é 4, então vamos ter 4 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4. 10 elevado a 5. 10 multiplicado 5 vezes. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000. Então, ó, ou vou observar o expoente, que é 5, e colocamos 5 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, isso são potências de base 10. A partir do momento que você entender o que é isso, aí vocês vão entender como transformar em notação científica, que é o que a professora vai explicar agora, tá? Bom, gente, agora eu vou falar sobre, antes de dar os exemplos, eu vou falar sobre quando a base é 10 e os expoentes são negativos, que é esse caso aqui. Vocês podem observar que aqui a minha base é 10 e meu expoente é um número negativo, olha lá, ó, menos 1. Ó, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ele não é positivo agora. Quando isso acontece, você tem que fazer o inverso do número. Por exemplo, qual que é o inverso de 10? É 1 sobre 10. Qual que é o inverso de 2? É 1 sobre 2. O inverso de 3? 1 sobre 3. O inverso de 5 é 1 sobre 5 e assim por diante. Então, o inverso de 10, pessoal, não esqueçam, é 1 sobre 10. Sabemos que o expoente desse 10 aqui vai ser 1. Por quê? Porque o meu expoente aqui em cima é 1. Só que agora ele é positivo, porque eu já fiz o inverso dele, né? Então, ele será positivo. Sabemos que 10 elevado a 1, como no exemplo anterior que a professora explicou, é 10. Então, 10 elevado a 1 é 10. E se eu dividir 1 por 10, vai dar 0,1. Podemos fazer dessa maneira ou podemos fazer da seguinte, ó.
A gente vai imaginar, não é número negativo? Sim, então quando o número é negativo, os zeros vêm para a esquerda, né? Você pode observar que os zeros estão todos à esquerda de 1, ó. Olha só, todos eles. Só que, ó, depois da minha vírgula, tem que ter um número 1 aqui, ó. Tem que ter uma casa depois da vírgula. Aqui já tem que ter duas casas depois da vírgula, porque tem um número 2 aqui no expoente. Aqui, ó, tem que ter 3 casas depois da vírgula, porque o expoente aqui é 3. Aqui é 4 casas, pessoal, depois da vírgula, porque o expoente é 4. Aqui é 5 casas depois da vírgula, porque o expoente é 5. E assim por diante. Sempre lembrando que sempre você vai incluir a casa, você tem que incluir o 1 nessas casas, tá bom? Que é o caso aqui você inclui o 1, tem o 1, todo sempre, o último número será 1, tá? Por causa da potência de base 10. Então, aqui, por exemplo, 10 elevado a menos 1 vai ficar 0,1. Ou seja, uma casa depois da vírgula e o zero vem à esquerda. 10 elevado a menos 2. Qual que é o inverso de 10? 1 sobre 10. 1 sobre 10. E é 10 ao quadrado, ó, 10 elevado a 2, ó, positivo. Sabemos que 10 elevado a 2 é 100. Se eu dividir 1 por 100, vai dar 0,01. Ou você imagina, se é 2, se é um número negativo, os zeros vêm à esquerda e tem que ter depois da vírgula duas casas. 10 elevado a menos 3. Então, vamos lá. Qual que é o inverso de 10? 1 sobre 10. É 3 positivo agora. 10 elevado a 3 é 1000, porque 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000, né? E aí, eu vou dividir esse 1 por 1000, vai dar 0,001. Ou você imagina, depois da vírgula, 3 casas, incluindo 1 sempre, tá? Não esqueça. E os zeros vindo à esquerda. 10 elevado a menos 4. Qual que é o inverso de 10? 1 sobre 10. Se é 4 aqui no expoente, o meu 4 agora vai se tornar positivo aqui. 10 elevado a 4 é 10.000, gente, tá? Pode observar no exemplo anterior que a professora explicou. 1 dividido por 10.000 vai dar esse número aqui muito pequeno. Ou, como aqui tem 4 no expoente, vai ter 4 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. E sempre aqui, pessoal, vai vir um zero à esquerda da vírgula, porque não tem sentido você colocar a vírgula aqui e não colocar nada. Então, por isso que eles colocam esse zero aqui, ó, tá? 10 elevado a 5. Então, o inverso de 10, 1 sobre 10. Agora, o 5 se torna positivo e 10 elevado a 5 sabemos que é 100.000. 1 dividido por 100.000 é esse número aqui muito pequeno. Ou, depois da vírgula, tem que ter 1, 2, 3, 4, 5 casas. E nessas casas tem que incluir o número 1, ele sempre vem no final, tá? 10 elevado a menos 6. Então, o inverso de 10 é 1 sobre 10, elevado a 6 agora positivo aqui no denominador, né? 10 elevado a 6 é 10 multiplicado, né? 6 vezes, que dá 1 milhão. 1 dividido por 1 milhão vai dar esse número muito pequeno. Ou você imagina 6 casas depois da vírgula aqui, ó, tá? Viu só? Tanto que é simples. Agora que nós vamos para os exemplos, que vocês vão entender agora melhor ainda, tá bom? Bom, eu vou ensinar alguns exemplos. Através desses exemplos, vocês vão ter uma noção agora sobre notação científica. Olha só. Assim, para escrever um número na forma de notação científica, o primeiro passo é escrevê-lo em forma de produto, de forma que apareça uma potência de base 10. Por isso que vocês tiveram que aprender o que é uma potência de base 10. Ou seja, o que é uma potência de base 10? A forma decimal. O que é uma forma decimal? São números que envolvem vírgula. Vocês podem observar aqui que os números sempre têm uma vírgula. Veja os exemplos. Olha só, a professora tem aqui um número e vai transformar ela, é um número muito pequeno. Por quê? Porque os zeros vêm à esquerda desse número. Então, nós vamos transformar ele de uma maneira simples.
Como é que é feita essa maneira simples? Vamos imaginar, gente. Vocês estão vendo aqui que tem o último número aqui, não é 34? Então, vamos supor que eu queira colocar uma vírgula entre o 3 e o 4 aqui. Tá, eu vou deixar nessa forma aqui, ó, 3,4. Vou colocar o produto, que é o vezes, a potência de... eu tenho que colocar a potência de base 10. Sempre eu tenho que colocar esse 10 aqui, viu, gente? Sempre. Em todos os exemplos, vocês vão observar isso. Aqui será negativo. Por que negativo? Porque os zeros estão à esquerda do número. O que a professora falou? À esquerda. Quando o zero está à esquerda, o número aqui será negativo. Quando o zero está à direita, o número será positivo. E por que é 6 aqui, professora? Vamos entender. Você não imaginou que a vírgula estaria aqui entre o 3 e o 4? Se você contar aqui, ó, vamos imaginar ela aqui, entre o 3 e o 4. Se você contar aqui antes, até essa vírgula daqui, ó, você vai observar que tem 6 casas. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que aqui ficou 3,4 vezes 10 elevado a menos 6. Ah, professora, mas se eu quisesse colocar 34, eu poderia? Sim, vezes 10 elevado a menos 7. Mas agora, a minha potência de base 10 será menos 7. Por quê? Quando você coloca o número aqui sem a vírgula, é como se essa vírgula tivesse aqui na frente dele. Tá? É como se tivesse aqui, mas não tem sentido eu colocar uma vírgula aqui, pô, 34, vezes 10 elevado a menos 7. Por isso que eu coloco 100. Então, você vai imaginar a vírgula aqui na frente deles. Aí você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que aqui ficou 7. E por que é negativo? Porque o zero vem à esquerda do número. Tá bom? Então, você tem várias maneiras que você pode escrever essa notação científica. Ah, se eu quisesse colocar 0,34 vezes 10 elevado, né, aí seria menos 5. Por quê? Porque agora a vírgula seria aqui. Então, você ia contar 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Não é difícil, pessoal. Vamos para o próximo exemplo? Olha aqui, várias maneiras. Letra B. 134 bilhões, pessoal. Bilhões, né? Bilhões é um número muito grande, então a gente vai transformar ele de uma maneira simples. Qual que é a primeira maneira que eu poderia escrever? Ó, ele colocou aqui, imaginando que a vírgula tivesse aqui, ó, lá, 134. O que eu falei? Que quando o número não tem vírgula, você pode colocar 134, sempre coloco vezes, o 10 e 9. Por que 9? Se você imaginar a vírgula aqui agora, quantas casas depois da vírgula eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso que aqui ficou 9. Ah, professora, mas agora ficou positivo e não negativo. Por quê? Porque agora o zero está à direita do número. Olha aqui, ó. Aqui está o número e aqui vem os zeros. Aqui o zero estava à esquerda. Então, por isso que agora é positivo. Se eu quisesse colocar, pessoal, uma vírgula... Aqui, ó. Nesse formato aqui também poderia ser, ó. 13,4 vezes 10 elevado a 10. Por que agora? Porque agora a vírgula está aqui entre o 3 e o 4. Então, 13,4. Então, eu tenho que contar a partir da onde está a minha vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que aqui ficou 10. Ah, mas se eu quisesse colocar a vírgula aqui também, eu poderia colocar? Sim, lá ia ficar assim, ó, 1,34 vezes 10 elevado a 11, porque a vírgula está aqui agora e você vai contar aqui que tem 11 casas depois da vírgula, tá? Então, viram que tem várias maneiras de você fazer a notação científica, tanto que é interessante, pessoal? Bom, agora eu vou mostrar alguns exemplos de problemas que envolvem notação científica, pessoal, tá?
Então, agora, olha só. Letra A. A distância entre o planeta Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Então, aqui é 149 milhões e 600 mil. Vocês observam que geralmente os problemas vêm com números grandes. Olha só esse aqui, ó, gente. 4 bilhões e 543 milhões. Então, ele vai pedir lá no problema que você transforme em notação científica, né? Então, olha só. Olha as várias maneiras que eu posso transformar esse número em notação científica. O primeiro deles, ó. O primeiro deles eu coloquei a vírgula aqui entre o 1 e o 4, olha lá, ó. Ficou 1,496. Sempre o número aqui tem que ser aqui, ó. Eu coloquei ele inteiro, até o 6, ó, gente. Igual esse aqui eu coloquei até o número 3 aqui, ó. Então, eu imaginei, então, a minha vírgula aqui, tá aqui. Coloco vezes, sempre aqui a minha base é 10 e é 8. Por que que é 8? Olha só, se você imagina que a vírgula não tá aqui entre o 1 e o 4, a partir dessa vírgula, para frente aqui, ó, tem 8 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que aqui ficou 8. E por que ficou positivo? Porque os zeros estão à direita, pessoal, não está à esquerda, né? Igual aquele exemplo que a professora passou. Olha esse exemplo aqui. Eu poderia ter colocado esse número aqui sem a vírgula? Também. Vocês lembram que eu ensinei no exemplo anterior que quando o número não tem vírgula, você vai imaginar como se a vírgula fosse aqui na frente dele. Então, olha só, vamos imaginar como se a vírgula fosse aqui na frente do 6. Quantas casas tem depois do 6? 5. Por isso que aqui ficou vezes 10 elevado a 5. Positivo porque os zeros estão à direita. Ah, eu poderia escrever também dessa maneira aqui, professora? Posso também, lá, ó, colocar 149,6. Sim, a vírgula agora ficou entre o 9 e o 6, ó. Vezes 10 elevado a 6. Por que 6 agora? Porque daqui, ó, do 6 em diante, depois da minha vírgula, tem 6 casas. Eu poderia também colocar 14,96 vezes 10 elevado a 7? Sim. Só que agora, ó, gente, a minha vírgula fica aqui. E quantas casas depois da vírgula que tem? 7 casas. Por isso que aqui ficou vezes 10 elevado a 7. A letra B. A idade aproximada do planeta Terra é de 4 bilhões 543 milhões de anos. Então, vamos ver as maneiras que eu posso escrever essa notação científica. Eu poderia colocar a vírgula aqui entre o 4 e 5. Aí você vai colocar até o número 3 aqui, o número, né? Então, vai ficar 4,543 vezes 10 elevado a 9. Por que 9? Porque aqui, ó, se eu imaginar a vírgula não está aqui, depois dessa vírgula não tem 9 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso ficou 10 elevado a 9. E positivo porque os zeros estão à direita. Ah, professora, eu poderia colocar aqui o 45,43? Também posso, só que vai ficar vezes 10 elevado a 8. Porque aqui, ó, se eu colocar a vírgula aqui, vai ter 8 casas aqui, ó, depois. Eu poderia colocar 454,3? Sim, só que agora é vezes 10 elevado a 7. Por quê? Você vai imaginar a vírgula aqui e vai contar 7 casas, né, depois da vírgula. 1 com 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poderia ser um número sem a vírgula? Sim, lembrando que quando o número não tem vírgula, nós imaginamos a vírgula aqui na frente dele. Então, vamos imaginar ele aqui na frente do 3. Quantas casas depois da vírgula eu tenho? 6. Por isso que aqui ficou 10 elevado a 6. Então, qualquer uma dessas maneiras que vocês fizerem, pessoal, tá certo. Tá bom? Então, vamos para o próximo. Outro exemplo. Letra C. O diâmetro de um átomo é da ordem de 1 nanômetro, ou seja, 1 nanômetro é esse número aqui muito pequeno, gente. Esse aqui é um número muito pequeno. Então, olha só,
Se eu for colocar esse número aqui em notação científica, vamos colocar ele. Como é feito? Como aqui só tem o número 1, aqui vai ficar só o número 1. Ó, vocês observaram aqui, ó, 1 vezes, sempre coloco 10, ó, 10 aqui na base, né? Sempre 10, porque no caso é potência de base 10. Elevada a menos 10. Por que é menos 10? O que a professora explicou? Quando o número não tem vírgula, você não vai imaginar que a vírgula esteja aqui na frente do 1? Sim, não vai? Então, vamos imaginar que ele esteja aqui na frente do 1. Se você contar agora você vai contar para a esquerda aqui, ó. Você vai, né, para trás, né? Então, quantas casas que eu tenho daqui até aqui nessa vírgula aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que aqui ficou 10. E negativo? Por que é negativo? Porque agora, gente, os zeros estão à esquerda, né? Então, por isso que aqui ficou um número negativo. Olha outros exemplos que envolvem número negativo. Eu vou pegar esse número agora, transformar em notação científica. Ó, eu posso colocar 7,5 vezes 10 elevado a menos 3. Ó, eu imaginei que a vírgula tivesse aqui, né? Eu coloquei a vírgula entre o 7 e o 5. Então, se você colocar a vírgula aqui agora, você não vai contar aqui para frente, você vai contar para trás aqui, ó, gente. À esquerda, até chegar na vírgula. Então, imaginando a vírgula aqui, quantas casas até chegar na vírgula? Ó, uma, que é o 7, 2, que é o 0, 3, que é o outro 0. Então, tem 3 casas. Então, vai ficar elevado a menos 3. Menos por causa destes zeros que estão à esquerda do número. Olha outros exemplos envolvendo o número negativo. Vamos lá. Sempre vão ser... Esses aqui vai ser tudo negativo, pessoal, porque o zero está tudo à esquerda. Ó. Olha, aqui também é o mesmo caso, tudo negativo. Então, vamos ver esse caso aqui. Se eu posso colocar 3,141. Só que se eu colocar 3,141 vezes, ó, gente, esse vezes pode ser esse x aqui, que é o sinal de multiplicação, ou pode ser esse vezes do pontinho aqui. Isso aqui também é vezes, é um produto, tá? Vezes 10. 10, potência de base 10, sempre. Como agora a minha vírgula está aqui, ó, 3,141, você vai contar aqui, ó, para a esquerda. Então, até chegar nessa vírgula. 1, 2, 3, olha lá, vezes 10 elevado a menos 3. Olha aqui, professora, eu poderia colocar 31,41? Sim, olha lá, pode sim, só que agora a vírgula está aqui. Então, se você contar daqui para a esquerda, 1, 2, 3, 4. Então, por isso que aqui ficou 4, né? Negativo, sempre, viu, gente? Porque é zeros à esquerda, né? Sempre vai, quando tem um zero à esquerda, é número negativo. Ah, professora, eu poderia colocar 314,1? Pode, vezes 10, só que agora a vírgula está aqui. Então, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que aqui ficou menos 5. Ah, mas eu poderia colocar sem a vírgula? Pode também. Quando o número não tem vírgula, você vai imaginar a vírgula aqui na frente desse 1, aqui, ó, na frente dele. Vamos imaginar aqui na frente a vírgula? Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que aqui ficou 6. Outro exemplo. Olha o tamanho desse, gente. Eu posso colocar 8,754 vezes 10 elevado a menos 6. Menos por causa desse zero à esquerda. E 6 por quê? Vamos imaginar, a vírgula não está aqui, ó, entre o 8 e o 7? Sim. Se eu contar para a esquerda até essa vírgula aqui, ó, vai ficar 1, que é o 8, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que aqui ficou 6. Ah, mas eu poderia colocar 87,54? Também. Só que vai ficar vezes 10 elevado a menos 7. Por quê? Ó, se a vírgula ficar aqui, vamos contar para a esquerda aqui até chegar na vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso ficou 7. Ah, poderia ser 875,4? Também.
Vamos imaginar a vírgula aqui e vamos contar à esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que aqui ficou 8. Poderia colocar o número sem a vírgula, igual tá aqui? Claro, quando o número não tem vírgula, imaginamos a vírgula aqui na frente dele. Então, se a vírgula tá aqui na frente dele, para me chegar até essa outra vírgula, quantas casas aqui é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre elevado ao número negativo nesse caso, quando os zeros estão à esquerda. Bom, pessoal, esses são os exemplos. Agora nós vamos para os exercícios. A professora vai estar auxiliando algumas coisas nos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Bom, agora vai ter alguns exercícios ativos, tá bom? Não esqueçam disso, gente. Então, tá, eu vou passar esses exercícios. Boa sorte, façam um carinho. Depois eu vou estar marcando a live para tirar as dúvidas de vocês. Um abraço. Fiquem com Deus.